Saudações a todos, sou José Cláudio do Nascimento e hoje estudaremos com mais detalhes a fibra óptica. Vejamos essas duas figuras, né? Na primeira, no canto esquerdo aqui, nós temos uma vista da fibra óptica após um corte lateral. Já no canto direito, nós temos a vista de superfícies transversais da fibra óptica. Aqui nós temos a fibra de índice gradual, de índice degrau, e aqui nós temos a fibra de índice gradual, tá certo? O material usado para construir as fibras ópticas é a sílica. Esse material é bastante abundante na natureza. A sílica é um material transparente onde a luz pode se propagar, e existe uma diferença entre o índice de refração do núcleo, como podemos ver aqui nesse gráfico, e o índice de refração da casca. Geralmente o índice de refração do núcleo é maior do que o índice de refração na casca, tá certo? E essa é uma condição, é uma característica essencial para o guiamento da luz no interior da fibra óptica. Bom, para entender o princípio que leva a fibra óptica a guiar a luz pelo seu interior, vamos analisar de grosso modo a entrada da luz na fibra óptica, usando essa figura que representa aqui no caso, que mostra o corte lateral da fibra óptica, né? Na interface, bem aqui nessa região, na interface nuclear, temos dois índices de refração. O índice de refração do A, aqui, que nós vamos representar para o N0, e o índice de refração do núcleo, que nós vamos representar por N1. Quando um feixe de luz atravessa dois meios, né, quando o feixe de luz atravessa de um meio para o outro, nós percebemos que há uma pequena inclinação no feixe de luz. Essa inclinação é descrita pela lei de Snell pela seguinte fórmula, né? Nós temos o índice de refração do A vezes o seno do ângulo θi, que é o ângulo de incidência. Essa equação, essa funçãozinha aqui é igual a N1 casca vezes o seno do ângulo refratado, certo? E aí nós temos uma segunda interface, que é exatamente aqui, né? E nessa interface nós também temos um ângulo de incidência que nós vamos chamar de φ, né? Quando esse seno do ângulo φ é menor do que o índice de refração da casca sobre o índice de refração do núcleo, nós temos uma refração, ou seja, a luz é refratada dentro da casca, ou seja, ela passa e se propaga, sofre uma inclinação e se propaga dentro da casca. Bom, no outro caso, quando o seno do ângulo de incidência na casca, o seno do ângulo φ é maior do que o N2 sobre N1, e esse N2 sobre N1 nós vamos chamar de seno do ângulo crítico, que o ângulo crítico será φc, e há um confinamento da luz, ou seja, a luz sofre uma reflexão, ela bate na interface e sofre uma reflexão dentro do núcleo. E isso é o que vai fazer exatamente o guiamento da luz dentro do núcleo da fibra óptica. Então, pela geometria, como podemos ver aqui, nós temos um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo é que nós vamos usar para estabelecer a relação entre esses ângulos aqui. Veja só, o ângulo o ângulo refratado, né, ele é igual, por essa relação de triângulo retângulo, ele se relaciona com o ângulo de incidência na casca, exatamente por essa fórmulazinha aqui, em que esse π sobre 2 é exatamente esse ângulo aqui de 90 graus, né? Bom, se nós aplicarmos um seno nos dois lados da equação, nós temos isso aqui. O seno do ângulo refratado é igual ao seno dessa diferença, né? Bom, esse seno aqui, pela diferença de π sobre 2, né? Π sobre 2 menos o ângulo de incidência é igual ao cosseno do ângulo de incidência na casca, né? E aí nós temos o seno do ângulo refratado, e temos aqui o seno do ângulo refratado na lei de Snell. E vamos substituir, né, esse seno do ângulo refratado por cosseno de φ, né? E usaremos essa relação do cosseno com o seno, né?
E também estabeleceremos uma relação, usaremos essa segunda relação pela nossa regra de confinamento, em que nós teremos essa desigualdade exatamente com o seno do ângulo crítico, ao quadrado, claro. E aí você sabe, devemos lembrar também que o seno do ângulo crítico, né, é N2 sobre N1. Então eu vou substituir aqui N2 sobre N1. Fazendo alguns desenvolvimentos, por exemplo, colocando esse N1 dentro da raiz, você fica com N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado, raiz dessa diferença. Então, isso aqui nós vamos chamar de NA, né, que é a nossa abertura numérica da fibra, né? Nessa figura, podemos visualizar como diferentes feixes se propagam dentro da fibra. Por exemplo, aqui você tem um caminho vermelho, você tem um feixe vermelho, um feixe azul, um feixe amarelo. Cada um percorre, anda por um percurso diferente, anda dentro do, se propaga dentro do núcleo por um percurso diferente. Veja que o menor percurso para a luz dentro do núcleo da fibra passa exatamente pelo centro do núcleo, né? E esse menor percurso é exatamente o caminho mais curto, que é exatamente o comprimento da fibra, que nós vamos chamar de L, tá ok? Pois bem, o caminho mais longo percorrido por um feixe de luz é exatamente o que vai fazer o caminho do ângulo de incidência do ângulo crítico, né? Então ele faz um caminho, um percurso D, da entrada do centro do núcleo até a casca, ele faz um percurso D. E esse feixe ele vai incidir na casca com um ângulo crítico. Bom, e efetivamente na horizontal, aqui ele vai andar um caminho delta, um caminho L', né? E ele vai ficar indo, batendo e sofrendo essa reflexão dentro da fibra. Pois bem, usando a relação de triângulo retângulo, nós temos que o seno desse ângulo é L' sobre D. Então o seno do ângulo crítico é L' sobre D. Então nós vamos trocar o D, passar o D para cá e o seno do ângulo crítico para o denominador. Então nós ficamos com essa relaçãozinha aqui. O D é igual a L' sobre o seno do ângulo crítico. Bom, o nosso comprimento da fibra é NL'. Então, e a distância percorrida será, que nós vamos chamar de DP, né, distância percorrida pelo maior caminho, no caso, pelo maior percurso, é igual a ND. Assim, o nosso DP é ND, que é igual, vamos substituir o D, né, por essa equaçãozinha aqui, por essa relaçãozinha aqui, L' sobre seno do ângulo crítico. E aí nós vamos ficar com NL'. Isso aqui é exatamente o nosso L. Pois bem, então o nosso maior percurso dentro da fibra tem comprimento L sobre o seno do ângulo crítico. Bom, e aí nós devemos lembrar também que a velocidade da luz dentro do núcleo da fibra é modificada pelo índice de refração, né? Então, aqui nós temos a velocidade da luz no vácuo, que é a máxima velocidade que você pode ter, né, da luz, para a propagação da luz. E essa velocidade dentro do núcleo é menor do que a velocidade da luz no vácuo, né? E ela está relacionada aqui exatamente com o índice de refração. Então, a diferença entre o maior tempo e o menor tempo é o que vai dar o nosso alargamento temporal, né? Que vamos chamar de ΔT. Bom, então o ΔT, o nosso alargamento temporal, vai ser exatamente o tempo do maior percurso menos o tempo do menor percurso. Então, nós temos que o tempo do maior percurso é a distância percorrida do maior percurso dividido pela velocidade dentro do núcleo, que é V1, né? Então, nós temos V1 aqui e temos V1 aqui.
também nós vamos colocar ele em evidência, tá certo? E 1 sobre a velocidade é exatamente o índice de refração do núcleo dividido pela velocidade da luz, né? E aí nós temos somente aqui as distâncias percorridas, a distância do maior percurso e a distância do menor percurso, né? Então o nosso L, ele pode ser colocado em evidência aqui também. Então nós vamos colocar o L em evidência e ficar apenas com essa relação aqui, porque exatamente o seno do ângulo crítico é N2 sobre N1. Colocando todo no mesmo denominador, então nós temos que o N2 vai ser o denominador comum dessa relação aqui, dessa diferença aqui, tá certo? E aí vamos colocar o N2 multiplicando para cá, né? Passar o N2, já que ele está comum, ele vai multiplicar aqui a velocidade da luz e vamos ficar só com essa diferença aqui, tá certo? Com o índice de refração do núcleo menos o índice de refração da casca. Bom, vamos agora usar um truquezinho, certo? Vamos multiplicar por 1 de uma forma diferente. Vamos 1 vezes, vamos fazer uma multiplicação por 1, mas o nosso 1 é exatamente N1 sobre N1. Bom, esse N1 aqui do numerador vai multiplicar o N1 aqui que já está aqui, tá certo? E vai ficar N1 ao quadrado nessa relação, nessa nova relação. E o N1 que vai estar no denominador, que eu vou passar multiplicando, vai para o denominador dessa diferença aqui. E ele vai nos dar exatamente esse delta, né, que nós vamos chamar de mudança fracionária do índice de refração na interface núcleo-casca. Tá certo? E aí nós temos uma condição para o alargamento temporal. O alargamento temporal ele não pode ser maior do que a largura do bit slot, ou seja, o alargamento temporal, a largura do pulso, ela deve ser menor do que o time slot. Bom, e você deve lembrar lá no capítulo 1 que o time slot é igual a 1 sobre a taxa de bit. Bom, nós vamos passar essa taxa de bit aqui multiplicando para cá, né? Então nós vamos ter a taxa de bit vezes o alargamento temporal, ele deve ser menor do que 1, né? Essa vai ser a nossa condição. Pois bem, isso vai implicar no seguinte, que nós temos a nossa taxa de bit vezes o alargamento temporal é igual a B vezes toda essa expressãozinha aqui, que foi tirada daqui, né? Que é o nosso alargamento temporal. Mas o que vai nos interessar é exatamente o BL. Então eu vou passar esse C N2 multiplicando e o N1 ao quadrado delta dividindo. Já que são todos positivos, não haverá mudança de sinal. Então ficará BL, né, que é o que nos interessa agora. Ele é menor, o nosso BL está limitado, ou seja, será menor do que a velocidade da luz no vácuo vezes o índice de refração na casca dividido o índice de refração no núcleo ao quadrado vezes a nossa mudança fracionária do índice de refração, né? Então lembre que o BL mede a eficiência do sistema de comunicação, no caso aqui é a fibra óptica. Então, a grosso modo, a eficiência da fibra óptica depende basicamente dos índices de refração do núcleo e da casca, respectivamente. Na fibra de índice gradual, o índice de refração diminui gradualmente do valor máximo N1, né, no centro do núcleo da fibra, para o índice de menor valor, que é N2, certo? Bom, essa variação do índice de refração no núcleo, né, ele é definido exatamente por essa equaçãozinha aqui, por essa funçãozinha do índice de refração em relação ao raio do núcleo da fibra, certo? Então nós temos aqui que dentro do núcleo, né, o nosso índice de refração é controlado por um alfa, né, que determinará exatamente aqui, essa equaçãozinha aqui é exatamente o nosso perfil de índice de refração. Já na casca, ou seja, o ρ maior ou igual a A,
nós temos o índice exatamente o índice de refração N2, fixo, né, constante. Pois bem, então nós temos essa equação, esse gráfico aqui, que vai mostrar exatamente a variação do alfa com relação, para variar exatamente a dispersão, né, a dispersão multipercurso da fibra. E aqui nós temos o nosso produto BL, são exatamente esses dois termos que são extremamente importantes aqui, né, para o estudo para o estudo de desempenho da fibra óptica. E você nota o seguinte, que no 2, aproximadamente aqui no 2, nós temos que a dispersão cai bastante, significativamente. Nós temos a menor dispersão quando o alfa é aproximadamente 2, ou seja, essa variação aqui ela é quadrática, né? E também o nosso BL ele atinge o valor máximo, já que aqui ele vem do menor valor, aqui em 0,01 para 100, né, gigabits por segundo quilômetro. Então a fibra de índice gradual ela tem essa característica, e o princípio dela é o seguinte: note que a velocidade no núcleo da fibra é menor. Por quê? Porque o índice de refração é maior, né? Lembre que a velocidade da luz dentro do núcleo é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Se o índice de refração é maior, então a velocidade é menor. Então, quando os feixes mais oblíquos vão para a região mais próxima aqui da casca, onde o índice de refração é menor, ele vai ter maior velocidade, enquanto que aqui terá menor velocidade, aqui haverá maior velocidade. Então o que é que acontecerá? Os que percorrem, os feixes que percorrem a menor distância andarão de forma mais lenta, e os que percorrem a maior distância andarão um pouco mais rápido. E a tendência é que você possa controlar esse alfa para que esses feixes cheguem de forma simultânea na saída da fibra. Bom, então agora nós vamos fazer um estudo da propagação de onda, né? Aquela análise que nós fizemos, ela é um pouco grosseira, né? Então nós vamos fazer aqui um estudo da equação da propagação de ondas e analisar essa dispersão através das equações de Maxwell para meios dielétricos, tá certo? Na primeira equação de Maxwell aqui nós temos a lei de indução eletromagnética, né? Nós temos o rotacional do campo elétrico, que é igual a menos, né, uma variação temporal da indução magnética, tá certo? Né? E isso aqui, a primeira consequência, a primeira conclusão que nós podemos tirar é que o nosso campo elétrico ele tem variação temporal, ele varia com o tempo, né? Nessa segunda equação de Maxwell, se você olhar direitinho na forma mais geral dela, deveria haver aqui uma densidade de corrente. Se ela não está aparecendo aqui é porque ela é nula. Bom, e se ela é nula, isso significa que não há cargas em movimento dentro da fibra óptica. Na terceira equação, ou seja, nós temos aqui a lei de Gauss, né? E por essa terceira equação, nós podemos concluir o seguinte: que a nossa densidade de carga, ou seja, as cargas fixas dentro da fibra, também é zero, ou seja, há um equilíbrio entre carga positiva e carga negativa, né, dentro do material da sílica. Isso quer dizer que não há cargas livres lá dentro, né? Então nós estamos considerando exatamente isso, que o nosso meio é livre de cargas. E a nossa quarta equação indica a inexistência de polos magnéticos, né? Então ainda temos mais duas equações. Nós temos o deslocamento elétrico, se relaciona com o campo elétrico e a polarização. E nós temos exatamente a indução magnética aqui, né? Que se relaciona com o campo magnético e a magnetização, tá certo? Sendo que aí nós podemos fazer uma observação que o nosso vidro de sílica é um material não magnético e, portanto, a nossa magnetização aqui é nula. Pois bem, então vamos fazer o desenvolvimento das nossas equações de Maxwell. Vamos pegar a primeira equação e vamos aplicar um rotacional nela.
Bom, esse rotacional aqui é composto por derivadas espaciais, né, por variações espaciais. E aqui nós temos uma variação temporal. Então, esse termo aqui, né, ele pode passar para dentro dessa variação temporal, né? Algebricamente isso é permitido. Nós não vamos entrar em detalhes por que isso é permitido, né? Mas caso você tenha dúvida, por favor, consulte um livro de cálculo, tá certo? Pois bem, nós passamos aqui o rotacional para dentro da variação temporal. E agora nós temos um rotacional da indução magnética, tá certo? Bom, a nossa indução magnética, ela se relaciona, né, com o campo magnético, exatamente por aquela equaçãozinha onde nós consideramos a magnetização nula, né? Então, nossa indução magnética é igual à permeabilidade magnética vezes o campo magnético, né? Então, essa permeabilidade magnética, ela é um escalar. Então, um escalar pode ser colocado para fora, aqui tanto do rotacional como da variação temporal. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos colocar ele fora. E aqui, nessa outra igualdade, já temos uma expressão com a permeabilidade magnética aparecendo primeiro. E aí nós temos a variação temporal do rotacional do campo magnético. Tá certo? E o que é que isso vai nos resultar? Nós vamos pegar a equação do rotacional do campo magnético e vamos lembrar, né, da segunda equação de Maxwell, né, que é o rotacional do campo magnético é exatamente a variação é igual, né, a variação temporal do deslocamento elétrico, né? E aí você vai ter a variação temporal da variação temporal. Então nós temos aqui uma derivada segunda parcial, tá certo? Uma derivada parcial segunda, perdão, né? Então vamos ter essa derivada parcial segunda aqui do deslocamento elétrico, né? Bom, e aí nós devemos lembrar, né, que o nosso deslocamento elétrico é igual à permissividade elétrica vezes o campo elétrico mais a polarização, né? E aí, continuando o nosso desenvolvimento, nós vamos fazer simplesmente, né, a distribuição dessa operação da derivada segunda, derivada parcial segunda, né? Bom, pois bem, aí agora nós temos μ0 vezes ε0, né? Isso aqui dá 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado, né? No vácuo, porque esses termos aqui também, eles são permissividade e permeabilidade no vácuo, né? E aí nós temos que estudar agora a relação entre a polarização e o campo elétrico, né? Para continuar o desenvolvimento daquela equação. Porque se olharmos aqui, nós temos o campo elétrico, né? Nós temos o campo elétrico nesse lado esquerdo da equação e o campo elétrico no lado direito da equação. Mas aqui nós temos um vetor de polarização, uma polarização temporal, né? Variando temporalmente. Então, nós temos que estudar esse vetor de polarização e ver como ele se relaciona com o campo elétrico, né? E aí nós temos que fazer algumas considerações. A primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte, que a integral que nós estamos vendo aqui, que está fazendo a relação entre a polarização e o campo elétrico, é uma integral de convolução, né? E se ela é uma integral de convolução, eu vou aplicar uma transformada de Fourier na polarização. E ela vai me dar exatamente uma polarização dependente da frequência, né? E se ela é uma convolução, então isso aqui vai virar simplesmente um produto da suscetibilidade elétrica, da suscetibilidade em função da frequência, vezes o campo elétrico em função da frequência. Então nós temos o seguinte, que a nossa suscetibilidade em função da frequência nada mais é do que a transformada de Fourier da suscetibilidade no tempo. E a mesma coisa é para o campo elétrico. O campo elétrico dependente da frequência nada mais é do que a transformada de Fourier, né, do campo elétrico no tempo.
E agora nós vamos aplicar a transformada de Fourier na equação toda, né? Tá aqui a equação que nós obtemos, né, no slide anterior, né, desenvolvendo através das equações de Maxwell. Vamos aplicar a transformada de Fourier nela. E o resultado é isso aqui. Você tem um campo elétrico no domínio da frequência. Esse tiozinho aqui que nós fomos colocando é exatamente para indicar que o domínio dessa função está na frequência, né? Bom, e aqui desse outro lado da equação, né, nós temos o campo elétrico e o campo e a polarização no domínio da frequência, né? E nós vemos que a diferença desse termo para cá é porque os sinais ficaram positivos e apareceu um ômega 2, tá certo? E por que que isso aconteceu? Aconteceu porque a transformada de Fourier na derivada parcial segunda do campo elétrico é igual a ômega 2 vezes o campo elétrico no domínio da frequência. E de forma análoga, esse processo acontece da mesma forma para o vetor polarização. Então, esse menos ômega 2, que foi colocado aqui substituindo o operador de derivação, aparece nos dois lados, né, onde tem os operadores, e o sinal negativo vai fazer com que ele apareça aqui positivo, né? E agora nós vamos desenvolver isso aqui usando, né, exatamente essa relação. Vamos continuar desenvolvendo esse vetor polarização, né, usando essa relação aqui entre o campo elétrico e o vetor polarização. Então fica assim, nós obtemos essa equação aqui anteriormente, no slide anterior, nós finalizamos o slide com ela. Mas lembramos que, né, que a polarização ela é exatamente, né, esse termozinho aqui, ó, ε0, suscetibilidade elétrica no domínio da frequência, vezes o campo elétrico no domínio da frequência. Bom, aí fazendo algumas manipulações, né, colocando o c ao quadrado em evidência, lembre que aqui você tem μ0 e ε0, e o produto entre eles dá 1 sobre c ao quadrado. Você tem ômega 2 e ômega 2 você pode também colocar em evidência, né? E você pode botar o campo elétrico em evidência pelo outro lado, né? Pelo lado direito. De forma que aqui no centro nós ficamos apenas com 1 mais a suscetibilidade elétrica no domínio da frequência. Bom, essa suscetibilidade, 1 mais a suscetibilidade, nós vamos chamar de constante de elétrica dependente da frequência. E ela tem algumas características. Primeiro, ela é complexa, né? É dada por essa relação aqui. E que a parte real está relacionada ao índice de refração, né, da luz. É um índice de refração dependente da frequência, né? E nós temos também que a parte imaginária, né, está relacionada principalmente com o coeficiente de absorção, ou seja, ele vai se relacionar com as perdas, tá certo? E o índice de refração e o coeficiente de absorção, eles se relacionam com a suscetibilidade por essas relações aqui, ok? Então nós precisamos fazer duas simplificações. A primeira delas é o seguinte, que o nosso epsilon, ele vai ser simplesmente n ao quadrado devido às baixas perdas. Então nós vamos considerar aquela parte imaginária nula, né? E a segunda consideração é que o nosso índice de refração ele vai depender apenas da frequência, não vai ter dependência espacial, porque nós estamos considerando uma fibra isotrópica. Então o índice de refração é o mesmo em qualquer região do núcleo da fibra, né? E não tem variações espacialmente dentro do núcleo, tá certo? Pois bem, usando essas duas considerações aqui, nós podemos desenvolver o lado direito daquela equação de onda, né, que fizemos o desenvolvimento pelas equações de Maxwell, né? Nós tínhamos desenvolvido somente o lado esquerdo, agora vamos desenvolver o lado direito, né? Usando essa identidade aqui, né, do cálculo vetorial, eu aconselho que você consulte um livro de cálculo vetorial, por exemplo, o Leitode, né?
que para ver exatamente essa identidade aqui, tá certo? Pois bem, vamos apenas usar ela. Então nós temos que o produto, né, a aplicação duas vezes do produto vetorial sobre o campo elétrico no domínio da frequência é dado por essa relação, ok? Agora nós devemos olhar somente para esse termo aqui, para esse termo aqui. Eu vou multiplicar 1 sobre epsilon e vou multiplicar por epsilon aqui dentro. E isso aqui nos dá exatamente o deslocamento elétrico, né? Bom, esse deslocamento, o divergente desse deslocamento elétrico, como já vimos, né? Ele é zero, porque a nossa equação, pelas nossas equações de Maxwell, a fibra não possui cargas livres, né? Então, pela nossa lei de Gauss, né? A nossa densidade de carga é nula. Se ela é nula, nós vamos ficar apenas com esse termozinho aqui, né? Pelo nosso Laplaciano, né? Com o nosso Laplaciano com sinalzinho negativo, né? Então, pois bem, nós temos essa equação. Nós tínhamos chegado aqui, né, no desenvolvimento do lado direito da equação de Maxwell, e agora nós temos o desenvolvimento no lado esquerdo, né? E aí vamos ficar com ela, né, com essa equação aqui, mais com essa equação que nós chamamos de equação de onda, né? Só lembrando o seguinte, que o nosso ômega sobre ômega ao quadrado dividido por c ao quadrado, pela velocidade da luz ao quadrado, nós vamos chamar de k0 ao quadrado, né? Isso aqui vem do fato de que é comum a gente chamar o ômega dividido pela velocidade da luz de número de onda, né? E esse número de onda ele depende exatamente do comprimento de onda, né? 2π sobre 2π sobre comprimento de onda, né? Então a nossa equação de onda final se transformou nisso aqui, tá certo? Agora faremos um estudo de fibras ópticas multimodo. Um modo óptico é uma solução específica da equação de onda, né? Essa equação que está aqui apresentada e que obtemos no slide anterior. E essa cada modo é uma solução que satisfaz as pertinentes condições de contorno, com a propriedade de ter uma distribuição espacial não alterada com a propagação, tá certo? Os modos podem ser classificados como modos guiados, modos de fuga ou modos de radiação. Em comunicações ópticas, apenas os modos guiados são úteis. E são eles o que iremos estudar. São exatamente os modos guiados que vamos extrair dessa equação de onda, né? Mas antes precisamos fazer algumas simplificações, né? E principalmente com a notação da equação de onda. Bom, o tio que está sobre o Ezinho aqui, né, na primeira equação, que está representando exatamente a dependência do campo elétrico com a frequência, nós vamos omitir ele, mas vai ficar subentendido. A mesma coisa também vamos fazer para o índice de refração. O índice de refração depende da frequência. Nós vamos tirar o ômega, mas vai ficar subentendido que ele depende da frequência, né? Assim, trabalharemos exatamente com essa equação aqui de agora em diante. Transformando o Laplaciano para coordenadas cilíndricas, por causa da simetria da fibra óptica nesse sistema de coordenadas, temos uma equação diferencial para cada direção do campo elétrico. Nesse momento, trabalhamos apenas com as componentes em Z, né, para o campo elétrico. E nós vamos ter as componentes tanto do campo elétrico quanto do campo magnético, né? E vamos trabalhar somente com elas. Por quê? Porque os modos guiados estão nelas, né? Pois nelas estão todos os modos guiados. Bom, também a condição é que deve haver independência entre essas componentes de campos, né? Entre o E e o campo elétrico em Z e o campo elétrico e o campo magnético em Z. Né? E as demais componentes vão ser dependentes dessas duas componentes de campo, ou seja, as demais componentes podem ser determinadas pelas componentes de campo EZ e HZ. Pois bem, a técnica de resolução usada para solucionar a equação de onda que nós vamos utilizar vai ser o método de separação de variáveis, em que a função do campo elétrico na componente Z
é dada por três variáveis, ρ, φ e z, e nós vamos igualar essa componente de campo elétrico com um produto de três funções: a função f, que é dependente apenas de ρ, a função φ, que depende apenas de φ, e a função z, que depende de z, tá ok? Substituindo essa função na equação em coordenadas cilíndricas, temos a seguinte equação, né? Fazendo a substituição, nós temos a seguinte equação, tá ok? Para fazer uma simplificação dessa equação, nós vamos multiplicar toda ela por 1 sobre f φz, ok? E o resultado dá exatamente essa equação aqui. Bom, e agora eu vou fazer um pequeno truque. Eu vou passar essa componente z, a segunda derivada em z, dividido por z para o outro lado da equação, certo? Isso vai me implicar nessa equação aqui. Agora observe o seguinte: nesse lado esquerdo da equação, nós temos dependência em ρ, né? Porque temos a função f, e também temos dependência em φ, né? E nenhuma dependência em z. Só temos dependência em z do lado direito da equação. Então nós temos uma função que depende de uma variável aqui no lado direito e uma função que depende de outras variáveis totalmente independente delas, do z, né, no lado esquerdo da equação. Então, dessa forma, nós temos que essa equação, essas duas equações aqui, né, elas são essas duas partes da equação, elas são iguais a uma constante que nós vamos chamar de beta ao quadrado, né? Então vou igualar esse lado aqui a beta ao quadrado, o lado esquerdo da equação, e o lado direito também. Então tá aqui, nós temos o lado esquerdo da equação igual a beta ao quadrado, e nós temos z, duas linhas sobre z, igual a menos beta ao quadrado. Isso aqui vai nos dar exatamente essa equação, né, que é a equação do movimento harmônico, né, do oscilador harmônico, perdão. E a solução dela a gente já conhece, né, é a função de Euler, né, com as fases controladas pelo comprimento z e a constante de propagação, né, beta, tá ok? Bom, então nos restou apenas a primeira equação. Nós já encontramos a solução para z, precisamos encontrar a solução para f e a solução para φ. Bom, nós vamos pegar essa equação toda e vamos multiplicar ela por ρ ao quadrado, né? E fazendo algumas manipulações, nós chegamos nessa equação, né, em que nós isolamos apenas a função com variável φ. Né? O objetivo de ter multiplicado por ρ ao quadrado foi exatamente para poder eliminar esse 1 sobre ρ ao quadrado, multiplicando esse termo da equação, tá certo? Então nós chegamos nessa equação aqui. Agora perceba o seguinte: nós temos uma dependência apenas em φ, da variável φ, aqui, enquanto aqui nós temos uma dependência apenas da variável ρ, né? Então a gente vai usar o mesmo processo. Como são variáveis independentes, essas duas equações aqui, essa única equação, poderemos separar ela em duas, em que igualamos elas a uma constante que vamos chamar de m ao quadrado, né? Então aqui nós temos a primeira equação igualada a m ao quadrado e a segunda equação igualada a m ao quadrado, né? Bom, novamente nós temos o oscilador harmônico. E a solução a gente já conhece, né? É a função de Euler, né, dependente do modo do m, né, e da fase, tá ok? Fazendo algumas manipulações agora na primeira equação, nós vamos pegar essa equação aqui e multiplicar ela por f sobre ρ ao quadrado. E o resultado vai ser exatamente essa equação, que ela é conhecida como a equação de Bessel, né? Então, a solução geral para a equação de Bessel, né, é dada por essa expressão, em que aqui nós temos a solução para a equação de Bessel ela dentro da fibra, né, na parte dentro do núcleo, perdão, na parte interior da fibra, dentro do núcleo, e aqui na região da casca, né, nós temos para ρ maior do que A. Bom, nós temos também que
podemos ver que aqui há 4 funções que são desconhecidas para a gente. Por exemplo, nós temos o JM, o YM, o IM e o KM. Essas funções são exatamente espécies de funções de Bessel, né? Nós temos as constantes, que vamos determinar elas pelas condições de contorno, tá certo? E nós temos esse Pzinho e esse Qzinho aqui, que exatamente vem de uma parametrização para dentro do núcleo e fora do núcleo, né? Que essa parametrização é dada aqui nessa equação. Nós temos que o nosso P ao quadrado, né, é dado por essa expressão. Veja que ele depende do índice de refração no núcleo, enquanto que o Q ao quadrado, é dado por essa expressão e depende do índice de refração na casca, tá, ok? Então vamos fazer as nossas condições de contorno, né? E a primeira delas é quando você tem o F, né, no interior, no centro do núcleo da fibra, né, esse F ele deve ir para mais infinito, ou seja, deve ser um valor diferente de zero, né? Então nesse caso você tem o YM naquela solução geral, ele tem uma singularidade em zero, né? Então para gente, vamos ver aqui o YM aqui, né? Ele tem uma singularidade no ponto ρ igual a zero. Então é interessante que esse A' seja nulo, né? Para que a nossa função possa não para que a gente possa obedecer às condições de contorno, né? Então foi isso que a gente fez. A gente colocou aqui o nosso A' igual a zero, e assim a gente garante que o F de zero vai para infinito. A segunda condição de contorno é a seguinte: você faz o limite de ρ da função f para ρ indo ao infinito, e nós temos que isso aqui deve ser zero, né? Tanto para o núcleo como para a casca. Na verdade, essa condição vai ser mais útil na região da casca, né? Então o nosso f(ρ) se anula no infinito somente se o nosso o C' for igual a zero. Vamos dar uma olhada a isso na solução geral, né? Bom, nós temos que esse termo aqui, para ρ igual para ρ indo para infinito, ele não vai para zero. Essa função IM, ela não vai para zero. Então a gente tem que forçar ela a ir para zero, exatamente fazendo com que o nosso C' vá para zero, né? Então no infinito, vou voltar aqui, para que ele se anule no infinito somente com o C' igual a zero. Então a nossa solução, né, para a equação de Bessel, usando as condições de contorno, é dada por essa expressão, né? Bom, dessa forma a solução da equação de onda é o campo elétrico na direção z, na componente z, é dada por essa expressão. Nós identificamos a função z, a função φ e a função f, e aí nós fazemos exatamente o produto, tanto para dentro do núcleo como para fora do núcleo, na região da casca. Bom, calculado o EZ, a solução do HZ é muito semelhante, né? Então nós não vamos fazer exatamente, não vamos repetir o processo. Colocamos como um exercício você encontrar as componentes do campo magnético na direção Z, tá certo? Mas depois de encontrar o campo magnético e o campo elétrico, você pode calcular o campo elétrico na direção ρ, né? E a mesma coisa na direção φ, e valendo também para o campo magnético, né? O campo magnético você pode encontrar na direção ρ e na direção φ. Se você quiser encontrar os campos, né? Quiser encontrar os campos na região da casca, porque tudo isso aqui está na região do núcleo, basta substituir P ao quadrado aqui nessa parte da equação, né, por menos Q ao quadrado. E aí você encontrará os campos, as outras componentes de campo para a região da casca. Bom, forçando a continuidade no campo elétrico Z, no campo magnético Z, no campo elétrico φ, no campo magnético φ,
forçando a continuidade nas componentes de campo para ρ igual a A, nós obtemos um conjunto de equações homogêneas, né? Depois de muitos detalhes algébricos, essa condição resulta nessa equação que está aparecendo aqui na tela. Bom, nós temos alguns valores fixos aqui, né? Nós temos o nosso número de onda, o nosso raio, o índice de refração no núcleo, o índice de refração na casca. Isso aqui são valores fixos. Então, o que nós vamos variar apenas é o beta, né? O beta é determinado para algum valor de m, né? Então, nós escolhemos, por exemplo, para m igual a 0, e aí encontramos o Q e o P, né? E o Q e o P são dependentes de beta e dessas constantezinhas aqui, né? Então vamos lá, chamamos de BMN, né? E você pode obter duas classes de solução para a equação de Bessel, né? A primeira classe está relacionada ao intervalo entre o índice de refração do núcleo e o índice de refração da casca, tá certo? E aqui é que nós vamos procurar os nossos modos guiados. Como todos esses termos são positivos, nós vamos tirar as raízes em cada termo, e isso não vai mudar o sinal, né, da nossa inequação, tá certo? Bom, eu vou passar tudo dividindo por K0, né, e vou chegar nesse termozinho aqui. Isso aqui a gente vai chamar de índice modal ou de índice efetivo da fibra óptica. Isso quer dizer que para cada beta que nós encontrarmos na solução, nós vamos estar encontrando um índice de refração, ou seja, cada módulo possui o seu índice de refração. Por isso que ele é chamado de índice modal ou índice efetivo, né? Então cada módulo se propaga com um índice de refração efetivo, né? E quando o nosso N, né, o nosso índice efetivo, está compreendido entre esses valores, os campos são oscilatórios no núcleo, né? Ou seja, o nosso índice efetivo está entre o índice de refração do núcleo e da casca. Os campos são oscilatórios no núcleo e cada valor de beta nessa condição fornece um modo guiado, né? Que é exatamente o que vai fornecer por essa classe de soluções, né? A outra classe de solução para os modos, né, é quando nós temos que o nosso índice efetivo é menor do que o índice de refração na casca, né? Então, os modos oscilam na casca e esses serão chamados de modos radiais, né? Nesse caso, o nosso Q ao quadrado ele é menor do que zero, né? Menor ou igual a zero. Então, não há decaimentos, né, na casca, né? Há propagação na casca, como podemos ver. Se você olhar aqui, se esse Q ao quadrado ele é menor do que zero, né? Então isso significa que o nosso Q é um número complexo, né? Então isso aqui é uma função oscilante, né? Já que o nosso ρ é um número real, a nossa solução. Então, outro parâmetro importante agora que nós devemos obter para o estudo da fibra, para o projeto de fibras, é exatamente a constante de propagação normalizada. Vamos ver como é que nós a obtemos, né? Nós vamos pegar essa desigualdade aqui, né? Que é o índice de refração da casca menor do que o índice efetivo e o índice efetivo menor do que o índice de refração no núcleo. E vamos subtrair todos os termos, né, por N2, já que ele é o menor, né? Isso não vai, todos os termos vão ficar positivos, todos esses termos aqui vão ficar positivos, né? E o sinal não vai precisar mudar, tá certo? Então nós ficamos com zero, e essa diferença aqui e essa diferença aqui. E agora eu vou multiplicar tudo, como isso aqui é positivo, eu vou dividir toda essa expressão por esse termo, né? E isso também ainda não vai alterar o sinal das nossas desigualdades, né? E aí nós ficamos com esse termo aqui variando entre 0 e 1, né? Em o que na verdade vai variar o índice de refração modal, o índice de refração efetivo. Bom, pois bem, a gente vai definir isso aqui, vamos chamar de B, né? E esse B vai ser exatamente a nossa constante de propagação normalizada, tá ok?
Bom, lembrando que o nosso N, o nosso N barra, o nosso índice de refração efetivo, nada mais é do que a constante de propagação dividido pelo número de onda, né? E esse termo aqui é exatamente ele que a gente vai usar no estudo dos modos de propagação na fibra óptica. Vai ser exatamente esse Bzinho aqui. O outro parâmetro importante é a frequência normalizada, certo? A frequência normalizada, ela também pode ser obtida por uma normalização, né? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa equação aqui, né? Lembrando que o nosso P vezes ρ, né, dentro do núcleo, né, ele é maior do que zero, já que isso aqui é positivo e isso daqui também será positivo, né? Ele é maior do que zero e é dado por essa expressão, né? O ρ multiplicando o P, né? O P é exatamente toda essa raiz aqui, tá certo? Pois bem, o que vai variar realmente para encontrar os modos vai ser a nossa constante de propagação, né? Ela que vai estar variando aqui. E ela vai variar até o valor máximo. O máximo valor que todo esse P pode encontrar, né, é quando isso aqui for mínimo, né? Quando esse beta aqui for mínimo. E ele vai ser mínimo exatamente quando a gente tiver ele associado ao índice de refração na casca e o número de onda, tá certo? O menor valor para o beta, para a constante de propagação, para os modos guiados, é dado por esse valor aqui, tá certo? Então, isso daqui é o valor máximo para toda essa expressão, né? Então, o nosso P vezes ρ, ele é menor do que a raiz dessa expressão aqui, tá ok? Então, eu posso pegar e tirar o nosso... Eu posso tirar o nosso K0, né, que é um fator comum aqui nessa expressão. Eu posso botar ele em evidência e tirar da raiz. Ele fica, então vamos ficar com A K0, né, com A vezes o número de onda. E esse termozinho aqui é exatamente a nossa abertura numérica, né? Lembrando que o nosso número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. Então veja, a nossa frequência normalizada depende do raio do núcleo, depende do comprimento de onda e depende da abertura numérica, que está diretamente relacionada com os índices de refração. Bom, nessa figura, né, nós podemos ver que um gráfico da constante de propagação, né, versus a frequência normalizada, né? Nós temos a frequência normalizada na horizontal e temos a constante de propagação normalizada na vertical, né? O que podemos notar também é que, olhando para o eixo vertical na direita aqui, né, você pode notar que esse gráfico também pode ser interpretado como o índice de refração efetivo em função da frequência normalizada, né? Nós temos aqui o índice de refração efetivo, ele desce até N2 e vai até o valor máximo N1, né? Então aqui nós temos, nesse intervalo do N efetivo, nós temos todos os modos guiados, tá certo? Então veja, há uma dependência muito forte da frequência normalizada, né? A frequência normalizada é que vai definir o número de modos, né? Quanto maior a frequência normalizada, mais modos aparecem na solução da equação de onda, tá ok? Por exemplo, existem fibras que suportam cerca de 162 modos, né? Nesta figura nós vemos apenas o nosso V máximo aqui, ele está indo só até 6,5 aproximadamente. E aqui em 6,5 já temos 12 modos de propagação, tá certo? Cada curva dessa é uma solução, é um modo de propagação. Então, abaixo de certo valor, nós podemos cortar alguns modos. Por exemplo, abaixo de 3,5, né, nós temos aqui aproximadamente 4 modos de propagação, né? Se nós cortarmos aqui em 2, alguma coisa, que não está dando ainda para definir, mas vamos ver,
logo mais nos próximos slides, né? Se cortarmos por aqui, nós temos apenas esse único modo aqui se propagando dentro do núcleo da fibra, né? E é interessante a gente deixar que apenas um modo fique na fibra, porque nós evitamos a dispersão modal, né? Com um único modo propagante dentro da fibra, né? E é isso que nós vamos fazer. De agora em diante nós vamos estudar a fibra monomodo. Vamos ver as condições necessárias para se obter uma fibra monomodo, tá ok? Então veja, a primeira condição é que a nossa frequência normalizada ela deve ficar aqui nessa região, né? Ela deve ficar por aqui. Com a diminuição da frequência normalizada, né? Ou seja, a gente pode fazer essa diminuição, por exemplo, reduzindo o núcleo, né? O núcleo da fibra óptica, tá certo? Bom, e reduzindo aqui, trazendo a nossa frequência normalizada para cá, nós queremos cortar exatamente o modo TE01 e o modo TM01. Veja que aqui tem uma linha tracejada e nesse momento, superpondo, né, a linha está em cima, essa linha tracejada está coincidindo com essa outra linha aqui, que é o modo HE21. Né? Mas bem aqui, veja que ela passa e vai coincidir exatamente com o modo TE01. Né? Então bem aqui nessa linha, nós temos o modo TE01 e o modo TM01. E é exatamente eles que nós vamos querer cortar. Né? E para cortar, nós devemos fazer o nosso M igual a 0. Né? E é isso que nós vamos fazer. As equações de alto valor para os modos TE01 e TM01 podem ser obtidas fazendo M igual a 0. Então elas são dadas dessa forma, né? Nós fazemos nós queremos obter J0 e o K0 e todos eles devem ser, essas equações aqui devem ser iguais a 0, né? E o modo atinge o corte exatamente no Q igual a 0, né? Como P vezes A é a nossa frequência normalizada, então quando o Q é igual a 0, a condição de corte para os dois modos é dada por J0 V igual a 0. Então é exatamente isso aqui que nós vamos ter que calcular, ter que obter. Né? E quando ele é obtido é exatamente no 2,405. Né? O nosso V, quando é 2,405, nós temos exatamente a nossa região de corte aqui, tá certo? Então nós vamos ter o seguinte, lembremos, né, que nossa frequência o nosso índice de refração modal é dado por essa expressão, né? E pode ser aproximada por essa daqui, tá ok? Bom, mas o que é interessante é obter exatamente a nossa constante de propagação normalizada em função da frequência normalizada, né? Então nós fazendo uma aproximação, obtendo uma curva de aproximação, né, com um erro bastante pequeno, acho que com 0,2%, você pode dizer que essa curva aqui é dada por essa expressão, né? Geralmente as componentes axiais do campo elétrico e magnético são muito pequenas para as mudanças fracionárias do índice de refração muito baixas. Assim, o modo HE11 é de forma aproximada, linearmente polarizado para fibras de guiamento fraco, que é exatamente quando a mudança fracionária do índice de refração é baixa. Tal modo também é denominado LP01, ou seja, linearmente polarizado. E para modos linearmente polarizados, podemos tomar uma das componentes transversais como sendo nulas, porque nós escolhemos exatamente aquela componente transversal onde há energia como eixo de referência. Então nós faremos o seguinte, adotaremos o campo elétrico na direção Y como sendo 0 e exatamente o campo vertical, na polarização vertical, e nós vamos considerar o campo X do campo elétrico exatamente representando o modo HE11,
1. E é exatamente a componente horizontal da propagação da luz, ou seja, nós temos aqui uma luz polarizada horizontalmente. Então nós vamos ficar exatamente com essa equação aqui, onde nós temos apenas campo eletromagnético, campo elétrico exatamente na direção X, ou seja, na polarização horizontal. Em que E0 é uma constante relacionada à potência transportada pelo módulo, ou seja, aqui é que nós estamos considerando toda a energia do pulso propagante. E a componente dominante do correspondente campo eletromagnético é fornecido por HY, né, que está relacionado diretamente com o campo elétrico na direção X, ou seja, é polarizado na horizontal, tá certo? Então, a mesma fibra suporta outro módulo linearmente polarizado ao longo do eixo Y. Nesse sentido, uma fibra monomodo suporta dois módulos ortogonalmente polarizados, um no X e outro no Y, né? E que eles são degenerados e possuem o mesmo índice de refração modal, ou seja, eles possuem a mesma frequência e propagação longitudinal constante. Então, dessa forma, o grau de birrefringência modal é definido exatamente por essa expressão, onde nós temos aqui a birrefringência modal, tá certo? E nós temos um índice de refração efetivo no eixo X e no eixo Y. Ou seja, essa fibra ela possui índices de refração para o mesmo modo, variando com a posição espacial dentro da fibra, ou seja, no eixo X você tem um índice de refração para aquele modo e no eixo Y você tem um outro índice de refração. Isso vai causar alguns efeitos com relação à polarização da luz. Esses índices são fixados de acordo com um referencial dentro da fibra, né? Você faz um corte transversal da fibra e traça dois eixos, um eixo X e um eixo Y, exatamente um eixo cartesiano. E aí você tem um índice de refração para cada eixo dentro da fibra. Bom, agora nós vamos observar exatamente como é que funciona a polarização da luz, como nós representamos essa polarização, né? Observe que aqui nós temos um campo, um eixo vertical representando um campo na vertical e um outro na horizontal, ambos são ortogonais. Vamos desprezar essas letras Y e Z, né, que estão representando as componentes, porque elas não fazem parte da nossa parametrização que nós usamos no texto, do agraval, né? Então considere esse aqui como se fosse Y e esse aqui exatamente o X, tá ok? E aqui nós temos de tempo, então nós vamos observar como é que a luz vai permanecer nesses eixos de polarização ao longo do tempo. Então vamos lá. Em um dado ponto, as ondas ortogonais estão em fase, ou seja, elas começam exatamente no mesmo ponto e ambas oscilam juntas, né, com a mesma amplitude. Vamos observar como é que se comporta. Então a gente fez agora uma superposição de onda, né, um vetor que representa essa superposição exatamente nesse vetor verde, né? E aí você pode ver como ele está em um plano, né? Ele está contido aqui num plano, exatamente a onda, representando a onda transversal, tá ok? Uma oscilação transversal nesse plano. E essa onda nós vamos chamar ela de linearmente polarizada, tá ok? As amplitudes elas diferem uma da outra, mas estão na mesma fase. Agora nós vamos dar um deslocamento de fase. Observe que vai ser deslocado um ângulo de π sobre 2, um quarto de círculo. E se observarmos bem, vamos ver se eu consigo parar aqui. Veja só, nesse ponto nós temos exatamente a onda com menor amplitude na horizontal e máxima amplitude na vertical, né?
Então, nesse caso, nós vamos ter um comportamento um pouco diferente. Observe como fica a superposição de onda, né, o vetor resultante. Ele fica girando em torno do eixo temporal, né? Ele fica girando dentro do plano transversal, certo? E geralmente nós chamamos isso de onda elipticamente polarizada. Só que para a gente observar um movimento elíptico, a gente precisa que a fase esteja diferente de π sobre 2 ou que as amplitudes sejam diferentes. E o que nós observamos foi exatamente a polarização circular. E a consequência desse fenômeno com relação ao índice de refração e a birrefringência é que ela vai levar a uma troca periódica de potência entre as duas componentes de polarização. E o período, denominado de comprimento de batimento, é dado por essa expressão aqui, onde ela depende do comprimento de onda, né, e do grau de birrefringência modal. Então, você pega o comprimento de onda, divide pelo grau de birrefringência modal, então você tem um comprimento onde que a fibra varia a sua polarização. Isso é periódico dentro da fibra. Bom, tipicamente um pulso se propagando com um comprimento de onda de aproximadamente 1 micrômetro e um batimento e um grau de birrefringência modal de aproximadamente 10 a menos 7, você tem um comprimento de batimento de aproximadamente 10 metros. Então, como é que funciona esse fenômeno dentro da fibra óptica? Você tem um comprimento de batimento aqui, certo? E você tem um campo linearmente polarizado, que nós vamos representar por esse vetorzinho aqui. Isso quer dizer que uma parte do campo está na horizontal, no eixo X, perdão, e uma outra parte do campo está orientada no eixo Y. Então você tem essa componente aqui, tá certo? E aí o que vai acontecer? Por causa da birrefringência da fibra, ele vai mudando o seu estado de polarização, né? Aqui nós temos uma polarização elíptica, ela se torna circular, elíptica novamente, e aí você tem uma polarização linear. Mas observe que essa polarização linear, ela está ortogonal a essa inicial aqui, essa polarização inicial. Então ela continua sofrendo esse efeito, né? Ou seja, ela se torna elíptica, depois circular e depois elíptica novamente, para depois se tornar linearmente polarizada. E aí ela voltou exatamente ao seu estado original. Quando ela volta ao seu estado original, né, é quando ela completa exatamente o seu comprimento de batimento. Para essa especificação de fibra, nós temos exatamente esse comprimento aqui em próximo de 10 metros. E como você pode perceber, esse fenômeno acontece em pequenos intervalos de comprimento de propagação. Então, quais as consequências desse fenômeno, né? Exatamente da birrefringência na fibra óptica? O que vai acontecer é que diversos componentes de frequência de um pulso, eles vão adquirir estados de polarização diferentes. E veja que o que acontece? O índice de refração está mudando dentro da fibra óptica. Isso vai resultar no alargamento temporal do pulso. Exatamente porque o índice de refração ele altera a velocidade de propagação do feixe de luz dentro da fibra. E esse fenômeno vai receber o nome de dispersão de modo de polarização, PMD. Né? E ele se torna um fator limitante para sistemas de comunicação óptica que operam em altas taxas de bits. As fibras mantenedoras de polarização, elas são exatamente a opção para resolver esse problema da dispersão do modo de polarização. O que é que vai acontecer? Um grau de birrefringência é introduzido intencionalmente nessas fibras, né? Por meio de modificações na configuração, exatamente para produzir em um dos eixos um grau de birrefringência bem maior do que no outro eixo. E aí pequenas flutuações aleatórias na birrefringência não vão afetar a polarização da luz. Tipicamente essas fibras têm o grau de birrefringência modal da ordem de 10 a menos 4.
né? Lembrando que as fibras não mantenedoras de polarização têm o grau de birrefringência modal da ordem de 10 a menos 7. É comum aproximar a distribuição do campo eletromagnético por uma gaussiana, dessa forma aqui. Você tem a amplitude e você tem a gaussiana, e a largura da gaussiana é controlada por esse W. Aqui você tem a constante de propagação oscilando, né, em Z. Sendo W o raio do campo ou o raio do feixe, né, como é chamado. Esse parâmetro é determinado ajustando a distribuição, né, através de uma função gaussiana, usando um procedimento variacional, um pequeno ajuste em W. Vamos ver aqui o gráfico que fica melhor de visualizar. Aqui a gente tem a frequência normalizada, e aqui a frequência normalizada está diretamente relacionada com esse W, com esse parâmetro de ajuste da gaussiana. E aqui nós vemos a distribuição gaussiana comparada com a distribuição efetiva do campo eletromagnético dentro da fibra óptica. Você vê que toda a intensidade da luz está concentrada no centro do núcleo. E aí o que acontece? Você vê um decaimento. Até aqui nós temos a região da casca, porque está tudo normalizado com relação a A, né? E depois, saindo da casca, você tem um decaimento rápido, né, da amplitude da luz, tá certo? Bom, a qualidade dessa aproximação é, em geral, muito boa para valores de V nas proximidades do valor 2, né? O raio do feixe W pode ser determinado, né, pela figura que nós vimos lá, ou de uma aproximação analítica, que apresenta um erro de 1% aproximadamente. Isso para V variando de 1,2 até 2,4, a gente tem essa expressão aqui, né? O W normalizado pelo valor de A, né? E essa daqui é exatamente a expressão de aproximação. A área modal efetiva, definida como por esse A efetivo aqui, é da ordem de igual a π W2, né? E ela é um importante parâmetro da fibra, principalmente na questão dos efeitos não lineares, é que ele dá exatamente o confinamento da luz dentro do núcleo, né? Ou seja, quanto menores os valores da área efetiva, mais intensos são os efeitos não lineares, que a gente vai ver depois, tá certo? Então aqui nós temos uma relação da fração de potência contida no núcleo, e é fornecido por um fator de confinamento. Esse fator de confinamento é exatamente a relação entre a potência dentro do núcleo, a potência da luz dentro do núcleo, e a potência total da luz, né? Porque a gente tem um pouco de propagação na região da casca. Então, você pode determinar a fração da potência modal contida no núcleo para um dado valor de V, né? E embora para V igual a 2, quase 75% da potência modal reside no núcleo. Tal porcentagem cai para 20% quando o V é igual a 1, né? Então o ideal é que a gente tenha um V aproximadamente próximo, um V próximo de 2. Por esta razão, a maioria das fibras monomodo de telecomunicações é projetada para operar no intervalo de 2 a 2,4. E assim terminamos essa aula de hoje. Obrigado.